Muito bem, nós estamos aqui com o vereador Zé Gordo. Vereador, vamos começar falando de uma indicação sua que você fez juntamente com o vereador João Neto, que é um problema que nós realmente conhecemos, tanto você quanto eu, nós que estamos aí há muitos anos habitando essas comunidades, a gente sabe da dificuldade que é conseguir uma solução para o lixo que é produzido. No seu assentamento lá são uma quantidade muito grande de pessoas, lá no nosso também, e nos outros aqui do município. E hoje vocês novamente reapresentam uma indicação que já foi colocada, já foi trazida por você, juntamente com o vereador João Neto agora, para trazer uma solução para a questão do lixo nos assentamentos. É voltado para o assentamento, mas para atender a zona rural de maneira geral. Boa noite, Josimar. Boa noite a todos os ouvintes da Record. Então, Josimar, é uma situação que vem arrolando há bastante tempo já, porque assim, como você tem conhecimento, anos atrás o lixo você poderia enterrar, você poderia queimar, agora com essa questão ambiental, isso é proibido. Então, é um montante muito grande de lixo, Josimar. A gente, fazendo a conta aí, são mais de 300 famílias, você está entendendo? Você já imaginou isso aí, descartando um lixo diariamente no meio ambiente? Qual que é o problema que nós estamos vivendo? E ainda mais, Josimar, nas comunidades que têm rios próximos, o pessoal joga. Ah, mas tem que se conscientizar. Cara, não tem como. O ser humano é ser humano. Eu não tô recriminando ninguém, nem quero, nem é meu papel fazer isso, mas é um dever nosso cobrar e dar a oportunidade para eles estar fazendo o descarte correto desse lixo. É bastante lixo e eu acredito que o prefeito vai atender essa indicação, até porque hoje nós temos uma cooperativa já em andamento. Assim, a documentação já está em fase final, Josimar. Ela já está lá na secretária de Meio Ambiente, que já está analisando questão de custos, essas coisas, que vai fazer a coleta seletiva do nosso lixo, para a gente estar reaproveitando e estar dando emprego para a nossa população. Então, assim, é uma indicação necessária, não tem mais como a gente prorrogar esse sistema. Então, assim, peço para o prefeito com certeza vai nos atender nessa demanda. E poderia também servir até como laboratório e como base, né, vereador, nesse caso da coleta seletiva, porque é muito mais fácil, porque apesar de ser muitas famílias, são pontos isolados, né? Então, Josmar, essa foi uma das questões que ele nos colocou na época. Como que a gente vai fazer? Não tem. Ó, toda comunidade existe uma associação, existe uma sede. Então, vamos fazer esse ponto de coleta nas associações, porque o assentado, ele não joga o lixo na propriedade dele. Você está entendendo? Então, assim, vamos fazer esse ponto de coleta nas associações, que o assentado, é um prazer do assentado ir levar lá. Está entendendo? Por quê? Porque quando a gente tinha aquela caçamba ali na entrada da cidade, eu falo lá da minha comunidade, a gente trazia o lixo ali, Josmar, está entendendo? A gente carregava 45, 50 quilômetros para descartar o lixo no lugar correto. Infelizmente, por um motivo ou outro, não sei por que parou de fazer aquela coleta ali, o pessoal está fazendo o descarte errado. Então, assim, esse não é problema. Vamos fazer um ponto central, para o caminhão não estar tendo que passar em todos os sítios. O caminhão vai duas vezes por semana. Fazer a coleta lá na associação do Nossa Senhora Aparecida, lá na associação do Amigos, lá na associação de Santa Ana, associação do Tio Elias. Acabamos com esse problema, cara. E assim, vamos fazer o ponto já lá com as coletas seletivas. O lixo rural é bem mais fácil de seletivar do que o lixo urbano. Isso é fato. Por quê? Porque o lixo orgânico não vai para lá. Você sabe disso. Tem um porco, tem uma coisa que o lixo orgânico não vai. Então só vai mesmo o lixo, praticamente o lixo seco. Então já é um ponto a mais para a gente incentivar a cooperativa a estar começando o trabalho. Você falou também no uso da tribuna de uma reunião que aconteceu hoje para desenrolar essa questão das casas populares, daquelas pessoas que serão beneficiadas com esses imóveis e que está patinando há muito tempo. Então, Josmar, já foi a segunda reunião que fizemos. A primeira fizemos somente com o empreiteiro. E aí você sabe, fica aquele, é porque não tem material, é por isso, é porque o município não dá condições de trabalho. Então tá, pegamos a presidente da Comissão de Obras e Infraestrutura, convoca o prefeito e convoca a empreiteira. Vamos ver quem está falando a verdade ou quem está falando a mentira. Não estou falando que ele... Aí, o que acontece, Josmar? Muito moroso. E uma coisa que a população não sabe, e nem nós, como vereador, sabíamos. Esse contrato foi aditivado para uma entrega em 2026, cara. Você
está entendendo? São os aditivos de fundo de gaveta. Vai lá, é com o governo do Estado. Foi lá, aditivou, o governo do Estado está vivendo a nossa realidade. A empreiteira foi lá e alegou não sei o que aditivaram para entrega para 2024. Eu ainda até fiz uma cobrança. Falei, então vai lá na plaquinha e coloca o prazo real, porque o pessoal, a população passa lá e vê prazo de entrega. Tanto de 2024, já venceu. Falei, então é uma falha nossa. Então, essas situações que tem que ser resolvidas, tem que ter a transparência para a população. E nós estamos aqui para isso. Aí cobramos, infelizmente, o que está pegando é a questão da empreiteira, realmente, você está entendendo? Me desculpa o empreiteiro, mas essa é a realidade. Não tem mão de obra. Por que não tem mão de obra? Porque paga pouco. Não sei por que motivo paga pouco. Porque pegou bem as casas. Você está entendendo? Então, assim, cobramos e cobramos com a FIM, que vamos estar cobrando. Assim. Eles nos deram um prazo, mas acredito que não vai conseguir realizar nesse prazo, porque ainda tem 5 casas que nem foi começada. Então, isso assim, cara, demoramos, nós como vereadores, demoramos a fazer essa cobrança, mas porque a gente estava dando um voto de confiança para ele. A partir do momento que acha que não dá, quer empurrar com a barriga, nós pegamos e demos um prazo e acredito que seja entregue nesses próximos 6 meses, está entendendo? Então nós teremos a conclusão ainda dentro do ano de 2025, apesar desse aditivo para 26. Apesar desse aditivo para 26, mas nós cobramos e cobramos com afinco. Até porque, Josmar, Ouro Branco está pronta. E é a mesma empreiteira. Qual que é a desculpa? Material não é. Por que tinha material lá que não tem? Então, assim, são coisas que a população está certíssima de cobrar de nós como vereadores. E nós temos que buscar a resposta com as pessoas responsáveis. A parte que cabe ao município está pronta, que é a infraestrutura, né? Parte que cabe ao município está pronta, que é a infraestrutura e fornecimento do material. Tem alguns materiais que faltam, mas não é esses materiais que está esbarrando a conclusão da obra, não, porque são coisas de acabamento. E nós temos casas que ainda nem saiu do chão. Tá entendendo? Agora, se tivesse todas as casas prontas e faltando um material só, aí a culpa era do município. A gente ia no gestor e ia cobrar dele. Como a gente cobra do empreiteiro, a gente cobra do gestor também. Né? Não é porque a gente é base, hoje estou como líder do prefeito, que a gente não vai cobrar sim. E ele, o prefeito, tem nos dado total resposta. Assim que a gente solicita, faz as perguntas, solicita, ele vai e responde e mostra com documento. Isso é importante. Então, assim, não é a falta do material, é mínimo, Josmar, que falta, você está entendendo? É algumas janelas, algumas questão de madeira, mas nós temos casas que não foi nem começada. Então, assim, na realidade, o que está pegando mesmo é a empreiteira. E por que foi lá e aditivou esse prazo? Para mais um ano. Mas são questões de contrato, que a gente vai, agora vamos buscar mais afim que esse contrato, lei e ver o que está acontecendo. Nós fazemos uma denúncia no governo, sem problema nenhum. Vereador, uma outra questão também, nós já inclusive conversamos com o prefeito a respeito desse assunto, mas causou e continua causando movimentação em redes sociais, nesses apps instantâneos aí de mensagem instantânea, que é a questão do agendamento nos PSF. Muitas pessoas concordam, muitas não concordam, acham que pelo fato de ser público não há necessidade desse agendamento, mas o prefeito explicou que há sim essa necessidade, até mesmo para melhorar esse atendimento da população. Obviamente que você, como vereador, e tendo essa proximidade com a população, certamente esse assunto está chegando em você também. Chegou com, acho assim, Josmar, com a cobrança um pouco até mais forte. Por quê? Porque somos representantes da população rural. E a população rural não tem dia. A população depende de uma carona no ônibus escolar, depende de uma carona do vizinho para vir no médico. Mas, realmente, é lei, é uma lei federal, mas nós estamos tentando. Não falei isso na tribuna hoje, até porque a gente ainda está numa conversação com a secretária, juntamente com o prefeito, para, pelo menos, o PSF rural ter uma livre demanda para a população rural. Porque olha o que estava acontecendo, Josmar. Elísio, esse agendamento ele já existe há vários meses. Só que na zona rural era livre demanda, porque justamente por isso, por ser uma população mais difícil de ter acesso ao posto de saúde. O que estava acontecendo? O pessoal daqui estava indo lá para o PSF rural. E como é SUS, não se pode negar atendimento. O que acontecia? Você chegava da fazenda 9h30, não tinha mais vaga médica, já tinha atendido 10, 12 pacientes.
E, assim, quero parabenizar a nossa médica, a doutora Samara, ali do PSF Almes Lins, que é uma excelente médica, e, assim, esbarra nessa situação. Então, a gente está em conversação ainda, mas, a princípio, está sendo agendamento. Tem as agentes de saúde, faça os agendamentos com a sua agente de saúde, a sua agente de saúde vai fazer o agendamento e te passar a data. Por quê? A zona rural tem que ser assim. Agora eles vão aprender a usar a agente de saúde, que é uma peça importante na nossa saúde, na saúde do município. Por quê? Porque ela convive diretamente lá e diretamente aqui. O paciente liga, ela vai e agenda e só passa. Ele não precisa vir aqui para agendar, a agente de saúde está aí para fazer esse intercâmbio. É necessário justamente por isso, porque o PSF Almes Lins estava atendendo a população urbana e deixando de atender a população rural. Infelizmente, uns pagam pelos outros. E como é lei, foi implantado. Mas a gente ainda vai tentar, numa conversa mais a pé de ouvido com o prefeito e com a própria secretária, para tentar solucionar isso. Isso também se solucionaria, Josmar, com mais 2 médicos no nosso município. Você está entendendo? É uma cobrança que a gente faz há bastante tempo, mas a gente não sabe por que motivo que ainda não foi contratado. Mas a gente vai. Se a gente tem mais 2 médicos, acabava esse problema, porque um dos grandes problemas também é esse. O médico do PSF, Elísio, o médico do hospital vai fazer um acompanhamento num paciente para Rondonópolis. Aí desloca, porque o hospital não pode ficar sem médico. Aí desloca o médico do Elísio para o hospital. O Elísio ficou descoberto. Aí vai para onde? Vai para o Almes Lins. E é onde está dando os problemas. Um outro tema, vereador, que eu quero abordar com você, que ainda não deu o efeito, mas esse efeito vai chegar, é a questão da junta médica para avaliação de atestados médicos. É um problema sério, não é específico de Itiquira, não é um caso só nosso. Nos outros municípios tem, no estado tem, o governo federal tem, iniciativa privada tem. Mas é fundamental e necessário que haja também um freio com relação a isso. E, segundo o prefeito, vai ser instituída uma junta médica que vai passar a avaliar todos os atestados, inclusive podendo chamar esse paciente lá também para ser avaliado por essa junta. Osmar, tive uma conversa com ele hoje a respeito disso aí. Você sabe quantos atestados teve no RH esse mês? 480. Cara, tá doente? Não sei. Quem sabe é o médico. Você está entendendo? Quem somos nós para contestar um atestado médico? Mas essa questão da junta médica é necessário e com urgência. Porque senão... Porque o problema do atestado não é só quem pega o atestado. Você tem que cobrir a vaga que vai ficar descoberta. Você está entendendo? Então, assim... Ele falou, já vai... Se esse decreto não sair amanhã, acho que essa semana ele sai esse decreto instituindo essa junta médica. O doutor Josemar deu um atestado. Aí o doutor Franciano vai lá e vai atestar, é verdade? Então, beleza, não vai ter problema. Por quê? Porque está tendo muito atestado médico, é fato. E você sabe que tudo quando mexe com a população vai dar uma repercussão. Mas eu acredito que a maioria vai entender que é para o bem de todos.